Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje, o nosso mergulho é na estrutura fundamental do coração humano. Vamos usar como base um material didático muito bom preparado pelo Dr. Dario Santucci, sabe? Pensado especialmente para o pessoal de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera. É a Aula 4 Coração Anatômico. A ideia aqui é descomplicar a anatomia essencial desse órgão que, nossa, é vital. Entender como o coração é montado, peça por peça, é o primeiro passo para sacar como ele funciona. E, claro, entender a importância disso na área da saúde, né? Algo chave para quem está nessa jornada acadêmica e profissional. Exatamente. Oi, pessoal! É isso mesmo. Vamos então navegar pelas câmaras cardíacas, seguir o caminho que o sangue faz ali dentro e olhar de perto as estruturas que garantem que tudo funcione direitinho, de forma bem eficiente e coordenada. Ter essa base anatômica sólida é, assim, indispensável para quem estuda o corpo humano e, claro, super relevante para os alunos de ciências morfofuncionais que usam esse material. É o ponto de partida para a fisiologia, para as doenças. Perfeito, então vamos começar pelo básico, pela estrutura. O material do Dr. Santucci destaca logo de cara. O coração tem 4 câmaras. Me guia um pouco por elas. Claro, vamos lá. O coração tem, basicamente, 4 salas, digamos assim. 2 em cima, os átrios, que são tipo as salas de espera, recebem o sangue que chega. E 2 embaixo, os ventrículos, que são as câmaras mais fortes, as bombas mesmo, que impulsionam o sangue para fora do coração. E é importante pensar assim, o lado direito e o lado esquerdo do coração são como 2 bombas separadas, sabe? Trabalham juntas, em sincronia, mas cada uma cuida de um circuito diferente. Entendi. Átrios recebem, ventrículos bombeiam. Lado direito e esquerdo separados. E como o sangue se move aí dentro? Qual o caminho dele nesse ciclo todo? O caminho é bem definido, é uma lógica bem interessante. Vamos pegar o sangue que já circulou pelo corpo, tá pobre em oxigênio, né? Ele entregou o que tinha que entregar, pegou o gás carbônico. Esse sangue da circulação sistêmica, ele entra primeiro no átrio direito. Certo. Certo, o átrio direito. Do átrio direito, ele desce pro ventrículo direito. Aí, quando o ventrículo direito contrai, bum! Ele bombeia esse sangue, que ainda está sem muito oxigênio, lá para os pulmões. E isso vai pela artéria pulmonar. É o começo da circulação pulmonar, a pequena circulação. Para buscar o oxigênio. Isso. Lá nos pulmões acontece a mágica, né? A troca gasosa. O sangue larga o gás carbônico e pega oxigênio fresquinho do ar que a gente respira. Agora sim, esse sangue volta dos pulmões, rico em oxigênio vermelhinho, e entra onde? No átrio esquerdo. Do outro lado agora. Exato. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. E essa câmara, o ventrículo esquerdo, olha, ela é a mais parruda, bem musculosa, porque ela tem que ter força para mandar esse sangue oxigenado para longe, para todo o corpo, pela artéria aorta. É a circulação sistêmica de novo, a grande circulação. E aí o ciclo recomeça, batida após batida, sem parar. Certo, deu para visualizar bem. As câmaras, os 2 circuitos, pulmonar e sistêmico. Mas para esse sangue ir certinho, sem voltar, sem misturar, imagino que precise de um controle aí no meio. O material fala das válvulas cardíacas. Elas são cruciais para direcionar esse fluxo, né? Como é que elas funcionam? Sim, as válvulas, nossa, elas são fundamentais. Pensa nelas como portões, ou melhor, como catracas de sentido único. Elas abrem para deixar o sangue passar na direção certa e fecham com tudo para impedir que ele volte. É o tal do refluxo, né? Não pode ter. A gente tem 2 conjuntos principais de válvulas. O primeiro são as válvulas atrioventriculares. O nome já diz, né? Ficam entre os átrios e os ventrículos. Entre as câmaras de cima e as de baixo. Isso. No lado direito, entre átrio e ventrículo direitos, temos a válvula tricúspide. Chama assim porque tem 3 portinhas, 3 folhetos ou cúspides. No lado esquerdo, entre átrio e ventrículo esquerdos, fica a válvula bicúspide, 2 cúspides só. Mas ela é mais famosa como válvula mitral. Mitral, já ouvi muito esse nome. Pois é. E a função dessas 2, tricúspide e mitral,
é fechar na hora que os ventrículos contraem para mandar o sangue para frente. Esse fechamento é crucial para impedir que o sangue seja empurrado de volta para os átrios. Senão seria um caos, né? Total. Entendi. Tricúspide na direita, mitral na esquerda. Fecham quando o ventrículo aperta. E o outro conjunto de válvulas? Onde ficam, o que elas fazem? O outro conjunto são as válvulas semilunares. Elas ficam assim na porta de saída dos ventrículos, controlando o fluxo para as grandes artérias que saem do coração. Tem a válvula do tronco pulmonar, que fica na saída do ventrículo direito. Ela controla o sangue que vai para a artéria pulmonar, lá para os pulmões. E tem a válvula da aorta, na saída do ventrículo esquerdo. Controla o sangue rico em oxigênio que vai para a artéria aorta, para o corpo todo. Então são as guardiães das saídas. Exatamente. E uma curiosidade, tanto a pulmonar quanto a aórtica geralmente tem 3 pequenas cúspides cada uma, num formato meio de meia-lua. Por isso, semilunares. E elas funcionam no tempo contrário das outras, sabe? Elas abrem quando os ventrículos contraem, para deixar o sangue sair, e fecham quando os ventrículos relaxam, para impedir que o sangue que acabou de sair das artérias queira voltar para os ventrículos. O material do Dr. Santucci até numera para ajudar a visualizar, né? Mitral é A4, aórtica A7, tricúspide A9 e pulmonar A14. Ajuda a fixar onde fica cada uma. Ah, que interessante. Então, quando a gente ouve o coração com estetoscópio, sabe? Aqueles são tum, tá, tem a ver com essas válvulas fechando? Exatamente, perfeita. Os sons cardíacos normais, as bulhas cardíacas, são basicamente o barulho do fechamento das válvulas. Ou melhor, da vibração causada por esse fechamento. O primeiro som, o tum, está ligado principalmente ao fechamento da mitral e da tricúspide, bem no comecinho da contração dos ventrículos. O segundo som, o tá, está mais ligado ao fechamento da aórtica e da pulmonar, quando os ventrículos começam a relaxar. Então, entender a anatomia das válvulas, quando abrem, quando fecham, é a chave para interpretar o que a gente ouve na ausculta. Nossa, faz todo sentido essa conexão com a prática. Então vamos amarrar isso. São 4 válvulas, tricúspide, pulmonar, mitral e aórtica. Elas trabalham juntas para garantir que o sangue vá só numa direção, de forma eficiente. Qual a grande sacada de entender essa arquitetura tão específica? 4 câmaras, 4 válvulas. Para quem está como os alunos da Anhanguera se aprofundando nas ciências morfofuncionais. Olha, o que é fascinante e super importante para a área da saúde é como essa estrutura permite, primeiro, separar totalmente o sangue rico em oxigênio do sangue pobre em oxigênio. Essa separação é chave para a nossa eficiência energética, para o metabolismo aeróbico funcionar bem. E segundo, ter 4 câmaras e 4 válvulas permite que os lados direito e esquerdo funcionem com pressões muito diferentes. Ah, é? Sim, o lado direito bombeia para o pulmão, que é delicado. A pressão ali é mais baixa. Já o lado esquerdo tem que mandar sangue para o corpo todo, então a pressão é bem mais alta. E as válvulas garantem que essa pressão seja bem usada, né? Impedindo o refluxo, elas fazem com que toda a força do músculo vá para empurrar o sangue para frente. Sem desperdício, é eficiência pura. Essa questão da eficiência e das pressões diferentes é um ponto ótimo. Não é só direcionar, é otimizar o trabalho todo. Precisamente. E aí, pensando na prática, né? Para os alunos que usam o material do Dr. Santucci, entender essa anatomia em detalhe não é só decorar nome. É a base para entender como o coração funciona normalmente, a fisiologia, e, claro, para entender o que dá errado nas doenças. Permitir interpretar um ecocardiograma, por exemplo, que mostra essas estruturas funcionando e explica a origem de muitas doenças do coração. Como problemas nas próprias válvulas, imagino. Exatamente. Pensa assim, se a válvula mitral não fecha direito, o que a gente chama de insuficiência mitral. Parte do sangue que o ventrículo esquerdo bombeia vaza de volta para o átrio esquerdo. Isso diminui o sangue que vai para o corpo e aumenta a pressão lá para trás, nos pulmões. Pode dar falta de ar, por exemplo. Entendi. Ou o contrário, se uma válvula fica dura, estreita, tipo uma estenose aórtica, o ventrículo esquerdo tem que fazer uma força enorme para empurrar o sangue por aquela passagem apertada. Isso pode fazer o músculo do coração engrossar, ficar hipertrofiado e, com o tempo, pode levar à falha do coração. Ou seja, a estrutura define a função. Se a estrutura falha, a função falha junto.
e aparecem os problemas clínicos. Essa ligação direta entre a falha ali na peça e o sintoma que a pessoa sente é muito forte para mostrar a importância de saber essa anatomia, né? E falando do músculo, dos ventrículos que fazem essa força toda, o material cita rapidamente um pesquisador, Francisco Torrent Guaspe. Que história é essa? Ah, sim! A menção ao Torrent Guaspe é bem interessante nesse contexto de estrutura e função. Ele foi um cardiologista espanhol, um sujeito bem original. Ele fez um trabalho de dissecação muito cuidadoso e propôs uma forma diferente de ver o músculo dos ventrículos. Em vez de só 2 câmaras com paredes, ele descreveu o músculo todo como uma única faixa muscular contínua que ele chamou de banda miocárdica ventricular. Uma faixa só? Isso. Uma banda única que estaria dobrada sobre si mesma de um jeito complexo, meio em hélice. E essa visão da banda ajuda a explicar melhor os movimentos que o ventrículo faz quando contrai. Não é só apertar para esvaziar. Tem torção, encurtamento, movimentos que juntos ejetam o sangue de forma mais eficiente. Incluir essa referência, como o Dr. Santucci fez, é legal para mostrar que a anatomia, mesmo do coração, que a gente acha que sabe tudo, continua sendo estudada, né? Novas ideias, novas pesquisas podem mudar ou refinar o nosso entendimento. A ciência morfológica está viva, não é só decorar coisa antiga. Fascinante mesmo, essa ideia da banda única. Muda a imagem que a gente tem da contração. Bom, então, fazendo um resumo da nossa conversa aqui. Baseada na aula 4, Coração Anatômico do Dr. Dário Santucci, a gente viu as 4 câmaras. Átrios, direito e esquerdo, ventrículos, direito e esquerdo. Detalhamos o caminho do sangue, a separação crucial das circulações pulmonar e sistêmica e o papel essencial das 4 válvulas, tricúspide, pulmonar, mitral e aórtica para manter o fluxo no lugar certo e o bombeamento eficiente. Fica bem claro que saber essa anatomia não é só teoria, né? É a base para muita coisa na prática futura desses estudantes. É como o Dr. Santucci busca com o material dele, né? Dar as ferramentas para avançar no conhecimento científico na área da saúde. Seja medicina, biomedicina, enfermagem, físio, entender o normal é o único jeito de entender o que foge do normal, que está errado. Exato. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está estudando isso agora. Com essa base anatômica mais firme, o próximo passo natural é pensar como a parte elétrica do coração e a contração das células do músculo se encaixam nessa estrutura toda. A aula 5 mencionada na fonte deve ir por aí. Como o comando elétrico viaja por essas câmeras, como esse sinal vira força mecânica para bombear o sangue. Essa conexão entre eletricidade, estrutura e mecânica é o puro suco da fisiologia cardíaca. Interessante pensar nisso. E isso leva a outra questão importante para se ter sempre em mente na área da saúde: as variações. Como pequenas diferenças na anatomia de alguém, ou uma falha mínima numa válvula que nem dá sintoma por anos, como isso pode, lá na frente, sobrecarregar o coração. Pode levar a mudanças na estrutura, na função. Pensar nessa dança entre estrutura, função e a possibilidade de doença aparecer é um exercício constante. Essencial? A anatomia não é só um mapa estático, é onde a vida acontece, a saúde e a doença também. Excelente ponto para continuar pensando e pesquisando. Agradecemos a quem acompanhou essa exploração da anatomia cardíaca guiada pelo material do Dr. Dário Santucci. Esperamos que tenha sido útil e que desperte ainda mais a curiosidade sobre esse órgão incrível. Até a próxima!